que não foi titular, mas é um jogador sempre utilizado pelo Filipe Luís, experiente, importante, até declarou que essa equipe de hoje é melhor do que aquela de 2019, que até hoje é considerada uma espécie de modelo, de símbolo. Cicinho, gostou da estreia do Flamengo? Deixou a desejar? Qual é a sua análise sobre esse primeiro confronto? Renata, não somente gostei, que acredito que o Filipe Luís gostou, a torcida do Flamengo, porque o Flamengo foi soberano dentro de campo. Poderia até ter feito mais gols. Então, muitas participações, a bola, o Flamengo jogando de uma maneira assim, leve dentro de campo, não trouxe aquela pressão que geralmente tem antes de estreias, apesar de ser um adversário de pouca expressão, um adversário limitado, o grande adversário do Flamengo. Nós sabemos que é o que vai lutar de igual para igual com ele nessa competição, é o Chelsea. Então, assim, o Flamengo fez uma ótima estreia, enche o torcedor de ânimo, porque a postura dos jogadores dentro de campo é realmente de que eles sabem que pode chegar bem longe aí. E parabéns para você. O quê? Né? A estreia do Jorginho, você... Eu imaginava, falava para mim, ele vai ser titular. Eu não deixaria um jogador como esse, não tendo o De La Cruz, porque não tinha ninguém nessa função específica. Não, e a maneira na qual ele jogou e a maneira da maneira que ele foi recebido, né? Então você vê, o cara chega, porque nós como jogador, a gente sabe o quanto é difícil, jogadores, a gente sabe o quanto é difícil você chegar num time, o time já está entrosado e você ter a responsabilidade de entrar e talvez ficar... Então, e deu até assistência. Exatamente. Então o elenco do Flamengo deixou muito leve o Jorginho fazer essa grande estreia, mas também vale ressaltar Luiz Araújo. Que partida e como está jogando esse menino, né? Não, jogou muita bola também, uma assistência e um gol. Agora, Edu, um detalhe interessante. O Jorginho ficou 4 anos e meio no Chelsea, conhece muito bem a equipe inglesa. Além de ser importante dentro de campo, com certeza tem dicas, deve estar trocando uma ideia mais próxima com o Filipe Luís. E, independentemente disso, o coletivo funcionou muito bem do Flamengo, o time organizado em campo, bem disciplinado. Eu achei super interessante. O gol do Arrascaeta, ele vai acompanhando a jogada, se posiciona bem no centro da pequena área, faz o gol. O Flamengo mostrou maturidade. Maturidade e sabe o que tem que fazer dentro do campo, Renata. É isso que é gostoso de ver o Flamengo. O Flamengo é muito bem treinado. Os jogadores sabem o posicionamento do outro jogador, de repente a cobertura, né, dos jogadores, a aproximação entre eles. Então a gente vê um Flamengo muito bem armado pelo Filipe. E além disso que você falou, o Jorginho vai ser fundamental para estar falando das características dos jogadores. Por mais que o Filipe vá estudar, com certeza, mas ele tem aquela coisa do dia a dia dos jogadores, como gosta os jogadores de jogar. Isso vai ser importante. E o Flamengo só sofreu porque o Flamengo errou. Nos 2 passes que tentaram sair jogando ali, o Esperance recuperou e chegou no ataque na defesa do Flamengo. Fora isso, o Flamengo não passou nenhum susto. Então o Flamengo confirmou o favoritismo, né, que tinha dentro dessa partida e vai chegar forte contra o Chelsea. O goleiro Rossi trabalhou muito pouco, mas é um goleiro que está numa fase espetacular. Ele preferiu o Varela do que o Wesley, recentemente convocado, e falou que era pelo estilo mesmo do adversário. O Alexandro, que não estava em condições plenas, deixou o Ayrton Lucas jogar. Agora, Ronaldo, eu quero perguntar para você sobre o Pedro, que, na minha opinião, foi pouco acionado pelo estilo até de jogo que normalmente o Flamengo implementa. E até teve algumas oportunidades, perdeu alguns gols feitos, mas acho que o Pedro é aquele jogador que pode aparecer mais na sequência da competição. Isso, tanto é que teve um lance onde ele perde a bola com a perna esquerda, depois ela sobra para fora da área, ele vem, recupera e bate pro gol de novo. Aí vem o Gerson, passa por ele e cumprimenta ele. Quer dizer, ele tem o aval do time todo, no momento difícil que tá assim o jogo, e ele não consegue achar essa bola para pifar para dentro do gol, né, Renato? Para pifar essa bola para dentro do gol. Adoro esse termo, pifar. Para pifar para dentro do gol. Mas a verdade é que o que me chamou a atenção, assim, uma coisa que eu olhei e vi o semblante do Felipe ali na beirada do campo e do Rodrigo Caio. E eu estava falando aqui com o Edu falou assim, a defesa do Flamengo melhorou muito no posicionamento e tal que teve, não só no Campeonato Brasileiro, mas também nessa partida. Uma defesa bem sólida, postada. Para mim já tem a mão desses dois aí, porque são jogadores que estudaram muito para estar ali e estão fazendo a diferença hoje. Quiçá uma seleção brasileira aí depois na saída aí do Ancelotti. Estou pensando nisso já, porque são 2 meninos promissores. E assim como repercutimos o empate do Palmeiras com o Porto lá na Europa, os jornais também falaram sobre a vitória do Flamengo, aqui o A Bola,
que é o tradicional quando o assunto é futebol em Portugal. O Flamengo não deu chance ao Esperance, ou seja, dizendo que o Flamengo dominou a partida, o que foi bem interessante. Temos também os jornais da Espanha, o Marca. Flamengo baila ou dança ou passa por cima em sua estreia no Mundial de Clubes, porque realmente foi muito bem o Flamengo. O adversário não é um time de ponta, mas o Flamengo precisava superar essa equipe, até porque está em primeiro lugar. Olha o asa agora. O Felipe Luiz sonha grande, não é? Então, Felipe Luiz, aliás, falando em inglês na coletiva, dispensando o tradutor, extremamente concentrado ali na beira do gramado. É um treinador que muita gente está de olho, até porque lá em Madrid, por ter ficado no Atlético, não é? Era um jogador muito respeitado e agora, nessa trajetória como técnico, vem mostrando competência também. Será que vai ser o substituto do Simeone? Olha! Por que não, Seria né? interessante, Não tá bem, não. antes de uma seleção brasileira, que ele tem tudo para chegar algum dia, mas se ele conseguisse ter essa experiência lá em Madrid, lá na Espanha, seria perfeito. Mas não libera mais. Quando cai nos times desse, do jeito que o cara trabalha, do jeito que ele está começando o trabalho, ele e o Rodrigo Caio, se cair no time lá na Europa, ele não E o esquece. Simeone também, que tem uma carreira longeva lá no Atlético, nunca aceitou a seleção da Argentina, porque tá tão bem acomodado, apesar que tomou 4 do PSG no começo dessa competição, vai ter que se coçar. Vai ter que jogar o fino da bola contra o Auckland City.